Quando Nossa Senhora de Fátima falou que se a humanidade não se convertesse, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, muitos não acreditaram, e não compreenderam o que significavam as palavras, erros da Rússia. Obviamente, a mãe de Jesus estava se referindo às ideologias marxistas, que de forma sorrateira, infiltraram-se em vários países do mundo. Inclusive, aqui no Brasil, sob a forma de diversas bandeiras e siglas. Muitas são as siglas, mas as ideologias são as mesmas. Os erros da Rússia são os mesmos. Quando o colapso dos regimes comunistas na União Soviética e na Europa Oriental marcou o fim de uma guerra fria que durou meio século, entre o lado capitalista e o lado comunista no Ocidente e no Oriente. Na ocasião, muitos ficaram otimistas, porque acreditaram que o comunismo havia se tornado uma coisa do passado. A triste verdade, no entanto, é que a ideologia comunista apenas mudou suas bandeiras, firmando-se e consolidando-se em todo o mundo. Na América do Sul, vários países já estão sendo comandados por líderes comunistas, e a tendência é aumentar ainda mais. O crescimento dos erros da Rússia está cada vez mais claro, a cada dia que passa. Em todos esses países que são liderados pelos comunistas, os seus governantes ficam cada vez mais ricos, e a grande maioria do povo, cada vez mais pobre, sofre com a opressão de seus líderes. Vejam os exemplos do Chile, da Venezuela e da Argentina. Também na América Central, o povo da Nicarágua vem sofrendo horrores, por causa da opressão de um governo comunista. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre ataques à liberdade religiosa. O direito de crença é um marco civilizatório da humanidade, um direito fundamental em qualquer democracia. Isso porque o respeito à fé alheia é o primeiro passo para uma sociedade que se pretenda tolerante, empática, fraterna e livre para expressar suas opiniões. Nossa Constituição consagra essa garantia em seu artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Por outro lado, as grandes tiranias, as grandes ditaduras pelo mundo procuram silenciar as religiões e combater a própria ideia de Deus. Karl Marx, ideólogo do comunismo, se referia à espiritualidade como o ópio do povo, uma droga que entorpecia os trabalhadores e os impedia de acessar a consciência revolucionária e assim pegar em armas e aniquilar seus opressores. Contabilizando aí guerras civis, fome, genocídio, perseguições religiosas e políticas, o comunismo e o socialismo são as ideologias responsáveis pela maior quantidade de mortes violentas na história da humanidade. Estudiosos estimam que governos de inspiração comunista mataram algo em torno de 65 e 100 milhões de pessoas deliberadamente. E alguns desses monstros merecem destaque especial. Mao Tse-tung foi responsável pelo extermínio de dezenas de milhões de cidadãos chineses com a sua política de coletivização e de confisco da propriedade agrícola durante o fracassado Grande Salto Adiante no final dos anos 50 e começo dos anos 60. Joseph Stalin tem na sua conta o assassinato de algo como 10 milhões dos seus próprios compatriotas russos e ucranianos, especialmente pela fome, por execuções sumárias ou pelo trabalho forçado em campos de concentração, os gulags. Esses sanguinários ditadores socialistas têm algo em comum. Stalin chegou a lançar o plano de 5 anos de ateísmo na Rússia, com o objetivo de eliminar toda expressão religiosa no país. E Mao, com a sua Revolução Cultural Chinesa, viabilizou e intensificou a perseguição às grandes religiões sob pretexto de combater toda influência estrangeira na cultura chinesa. Vejam só que coincidência. Parece que os inimigos de Deus são os mesmos inimigos da liberdade. Isso porque uma sociedade espiritualizada é menos dependente das migalhas materiais que o Estado pode oferecer. Uma sociedade que tem fé no divino idolatra menos os seus líderes terrenos. E quem quer mandar sozinho odeia competir com Deus. Tanto que essa tendência de desdém pela religião se mantém até hoje entre os herdeiros políticos dos comunistas. Aqui na América do Sul, o regime socialista da Nicarágua está em campanha contra a Igreja Católica do país.
Segundo denúncias repercutidas pelo blog Media Talks, do grupo Folha UOL, o governo liderado por Daniel Ortega, um ex-guerrilheiro e ditador de orientação marxista, não se limitou a perseguir jornalistas e censurar a imprensa nacional. Diz a manchete dessa reportagem especial, aspas, após expulsar freiras, governo Ortega invade igrejas e fecha 7 rádios católicas na Nicarágua. Padre precisou se trancar em templo para impedir destruição de rádio. Aqui no Brasil, a União das Igrejas e Pastores Evangélicos publicou nota sobre o episódio. Aspas. Recentemente, freiras da Associação Missionárias da Caridade, fundada pela Madre Teresa de Calcutá, foram expulsas da Nicarágua, sendo escoltadas pela polícia e tendo de deixar o país a pé. Agora, veículos de comunicação associados à igreja tiveram seus templos invadidos para que equipamentos fossem apreendidos. Há notícias de pessoas presas e feridas. A perseguição à Igreja Católica na Nicarágua tem se intensificado desde 2018 e, segundo comunicadores locais, nesse ano o regime de Ortega tem aumentado ainda mais a pressão. Estranhamente, os grandes veículos de comunicação da velha imprensa, sempre tão preocupada com os direitos humanos, não emitiram nem um pio. Mas vejam só quem se manifestou recentemente sobre o ditador Daniel Ortega, o responsável pela morte de mais de 300 opositores políticos desde 2018 e que já está no seu 4º mandato consecutivo após uma eleição que não foi reconhecida pela comunidade internacional. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou a reeleição do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, e traçou uma comparação com o tempo de poder da chanceler alemã Angela Merkel, eleita democraticamente. A declaração foi feita durante entrevista ao jornal espanhol El País. O próprio Lula divulgou o vídeo em redes sociais. E uma das jornalistas presentes na entrevista rebateu Lula imediatamente. Vamos ouvir um trecho, então, desta entrevista. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Bom, como vocês atestaram, a jornalista deu uma surra de democracia no Lula, explicando para ele que a diferença elementar entre o ditador sul-americano e a ex-primeira-ministra alemã é que ela não persegue seus opositores. E eu me pergunto, cadê o jornalismo independente do Brasil para constranger Lula a reconhecer que Daniel Ortega é sim um ditador que exila, que prende, que tortura e que mata sua oposição? Um socialista que viola a liberdade religiosa e o direito de crença do seu povo, chegando ao cúmulo de invadir igrejas e praticar violência contra freiras indefesas. O comunismo gera a guerra, a fome, a mortandade e a tirania. Isso já é suficientemente terrível. Mas o dano causado pelo comunismo vai muito além. Ficou cada vez mais evidente que, ao contrário de qualquer outro sistema na história, o comunismo declara guerra à própria humanidade. O que inclui os valores humanos e a dignidade humana. Ao longo de um século, o comunismo estabeleceu poderosas ditaduras na União Soviética e na China. Causou mais de 100 milhões de mortes não naturais. Subjugou bilhões de pessoas, e levou o mundo à beira de uma guerra nuclear, e, portanto, da destruição. Acima de tudo, cabe destacar que o comunismo promove a destruição generalizada da família, fomenta a desordem social, e ataca a moralidade, e isso desestabiliza a civilização. Enquanto Deus oferece a salvação, o comunismo exorta o ser humano a não acreditar em Deus, ataca a moralidade humana, para que o ser humano renuncie à tradição, e não dê ouvidos a Deus. E, por fim, seja destruído. Depois da Guerra Fria, o veneno do comunismo não só continuou causando danos aos antigos países comunistas, como também se espalhou por todo o mundo. A infiltração ideológica do comunismo levou o espectro a influenciar a sociedade humana em escala global, e muitas pessoas até confundem os desejos obscuros do comunismo com os seus próprios desejos. Elas perderam a capacidade de distinguir o certo do errado e o bem do mal. Essa conspiração do diabo está se tornando cada vez mais visível,
a cada dia que passa. É só olhar para o que está acontecendo em nossas igrejas, em nossas escolas e em nossas famílias. Como disse Nossa Senhora de Anguera, nós estamos vivendo numa época pior do que no tempo do dilúvio. Sendo assim, enquanto o comunismo se alegra, encantado com o seu crescimento e a sua vitória sinistra, muitas pessoas acham que ele foi destruído com a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética. Mas, na verdade, o comunismo vem crescendo em quase todos os países do mundo, sob as mais diversas bandeiras e siglas. Não há nada mais perigoso do que a humanidade estar à beira da destruição e, ainda assim, continuar comemorando essa destruição, por não saber o que está de fato ocorrendo. O ser humano foi criado por Deus, e há muito tempo tem sido protegido pela sua compaixão. Ciente disso, o diabo tentou romper esse elo, corrompendo o ser humano, para que Deus não mais o proteja. O método usado pelo diabo para isso tem sido subverter a doutrina de Cristo transmitida à humanidade pelos seus apóstolos, para corromper a moralidade humana e, assim, deformar o ser humano, tornando-o indigno de salvação. Esse é o objetivo do diabo, espalhar os erros da Rússia pelo mundo, causando assim a perda de milhões de almas. O bem e o mal, Deus e o diabo, existem. Uma pessoa pode mergulhar na decadência moral, ou elevar-se moralmente. Cabe a cada um fazer a sua escolha. Você quer seguir a Deus, ou ao demônio? A separação do joio do trigo já começou. Acordem para a vida. O Brasil está vivendo um momento histórico, em que o comunismo pode se instalar em nosso país de uma forma ampla. Falta apenas eleger um presidente. Porque vereadores, prefeitos, deputados e senadores, eles já têm. Então eu pergunto: você vai colaborar para que os erros da Rússia se instalem definitivamente em nosso país? Lembre-se que a mãe de Jesus profetizou que haverá uma revolução sangrenta no Brasil, que, obviamente, será causada pelos comunistas, porque, desde que esse regime foi criado, ele sempre gerou guerra, fome, mortandade e tirania. Quem vota no PT e nos partidos esquerdistas será cúmplice dessa revolução. Simples assim.